eu também preciso contar aqui, né, que eu também fui dos Ceareiros, eu fui evangelizada nos Ceareiros de Jesus, né? Nós saíamos da evangelização muitas vezes e passávamos lá na casa do Jerônimo para ouvirmos as histórias dele ou cantarmos com ele, né? Então, assim, é uma alegria. E hoje eu vi que tem muita gente aí, alguns que já falaram um oi aqui, né? A Beth é uma delas que está aí e que foi minha professora na evangelização, né? Então, assim, uma alegria ter todos vocês aqui, né? E não posso deixar de dizer o quanto me emocionei também quando vi que minha mãe está aqui, né? Eu sou filha da Ana Maria, que mora lá pertinho dos Ceareiros. Bom, mas eu estou muito feliz com esse convite, né? Quero agradecer a todos pela oportunidade, né? Um convite foi feito aí pelo Nicola, né? Nosso amigo, e hoje a gente vai falar um pouco desse tema, né? A semana inteira estão sendo tratados aspectos variados dessa relação entre a família, trabalhando essa questão da família no tempo da pandemia. E hoje eu escolhi esse tema, SOS Família. Na verdade, eu me inspirei no título de um livro do Divaldo, né, que tem esse nome, SOS Família. E eu entendo que na pandemia, uma das coisas que a pandemia fez foi nos trazer esse SOS para a família, né? Para a gente olhar com muito carinho, porque a pandemia nos colocou para dentro de casa, né? E nos obrigou, de alguma maneira, com toda essa mudança em função do vírus, a ficar mais tempo em casa, mais tempo com a família, a aumentar essa dose de tempo e de convivência no lar, né? E aí isso nos trouxe várias questões, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa relação, né? Mas para falar disso, nós precisamos passear por alguns aspectos antes de falar da família especificamente. Nós precisamos voltar em dois pontos importantes. Nós precisamos começar a nossa fala, o nosso estudo, lembrando de dois pontos importantíssimos para o nosso raciocínio. O primeiro ponto que eu quero trazer para o nosso estudo é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Que é Deus? O Livro dos Espíritos começa com essa pergunta. Que Deus é a origem de tudo, a causa primária de todas as coisas, né? E nós sabemos que Deus é bondade suprema, justiça, amor, tem todos os atributos da perfeição. E nós precisamos, eu resolvi começar lembrando desse conceito de Deus, que a gente consegue, ao estudar o Espiritismo, entender um tanto, e tem um tanto, né, quando vamos estudando, chega uma hora que diz assim, vocês ainda não são capazes de compreender além disso, né? Então, a gente entende um tanto, mas o importante é lembrar que Deus é causa de tudo e a obra de Deus está aí para ilustrar ou para nos mostrar a sua grandeza, né? A nossa vida, o nosso planeta, os planetas, os vários mundos, eles vêm nos trazer toda a marca do Criador o tempo todo. Por que eu comecei esse estudo por Deus? Para lembrar que nós, enquanto filhos de Deus, somos espíritos. Somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes em algum tempo, lá atrás, né? E nos foi dado o livre-arbítrio, e nos foi dado, e nós fomos criados com o objetivo de crescermos, de nos transformarmos em seres melhores. Nós fomos criados para a luz,
para a felicidade. Mas esse trajeto da nossa criação a essa plenitude é um trajeto pessoal, individual. É uma trajetória que ninguém pode fazer por nós. Então, é importantíssimo lembrar que somos espíritos. Eu sou um espírito que agora estou Ana Paula, que nesta encarnação estou psicóloga, que nasci neste lar, né, que convivo com essas pessoas, mas eu sou um espírito antes de mais nada. E, por que eu estou dizendo disso? Enquanto espíritos, nós precisamos lembrar que se estamos encarnados na Terra, a Terra é um planeta de prova e expiação, ou seja, nós que reencarnamos aqui, somos espíritos devedores. Somos espíritos que em algum momento infringimos as leis de Deus. Somos espíritos que estamos aqui por conta das nossas imperfeições, das nossas dívidas, né, dos equívocos que fomos cometendo ao longo das nossas várias existências. Né? Porque nós sabemos, o Espiritismo nos ensina que somos espíritos reencarnados e somos espíritos velhos, não sabemos como precisar em qual encarnação estamos, mas sabemos que somos espíritos que já temos uma trajetória andada aí nesse nosso projeto de crescimento, de autotransformação rumo a Deus. Né? Bom, é importante então entender que Deus, que é amor, que é justiça, que construiu, que criou todas essas maravilhas que a gente vê, presencia, sente, né? Toda essa engrenagem perfeita do microcosmo ao macrocosmo, Deus nos criou nesse meio e colocou como condição para o nosso desenvolvimento a vida em sociedade. Muito importante, olha só, deixa eu pegar uma cola aqui. Na pergunta 775 do livro, não, antes disso, a pergunta 775 diz que qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Porque antes dessa pergunta, né, lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, vem dizendo o seguinte, que Deus fez o homem para viver em sociedade. Ele nos deu a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, para a nossa evolução, nós precisamos do contato, do relacionamento interpessoal. Nós necessitamos uns dos outros na nossa trajetória. Né? Nesse mesmo capítulo, ele pergunta assim, da diferença dos humanos para os animais, né? E nós sabemos que a espécie humana, nós somos dependentes de um muito maior cuidado por mais tempo do que os animais. Os animais nascem, um pouco tempo depois, eles já estão andando com as próprias pernas. E nós, humanos, nascemos bebês extremamente dependentes. Se não tivermos alguém que cuide da gente, a gente não sobrevive, enquanto os animais sobrevivem. Então, Deus já traz a marca da sua obra desde esse início, né? Nos lembrando que nós somos seres interdependentes. Nós precisamos uns dos outros na nossa trajetória. Então, essa ideia de que, não preciso de ninguém, eu vou viver isolado, né? Eu vou ficar
na minha, isso não funciona na obra de Deus. Então, o tempo inteiro, a vida nos convida à vida de relação. Bom, e dentro disso, né, como disse a pergunta 775, o auge da vida de relação é a vida em família. Né? E como foi dito na pergunta, se a gente deixasse, relaxasse os laços de família, iria acontecer a recrudescência do egoísmo. E nós sabemos que o maior vício que temos a combater, isso está bem explicado no Livro dos Espíritos, é o egoísmo. É o egoísmo. Nosso maior problema, né? E um pouquinho, junto ali, próximo, um pouquinho depois do egoísmo, temos o orgulho. Então, somos espíritos endividados, ainda muito imperfeitos, endividados com a lei, porque transgredimos a lei de Deus em algum momento. E estamos aqui, fadados à perfeição, temos essa condição para todos, que é a condição da evolução, e precisamos das relações, especialmente das relações familiares. Bom, aí, dito isso, o que é família, então? Família é um conjunto de espíritos que se reencarnam em grupo, nesse grupo, né? E é um grupo de espíritos, algumas vezes com afinidades, mas muitas vezes espíritos endividados uns com os outros. Enquanto característica do nosso planeta de prova e expiação, passando por uma transformação, já adiantando, né? Nós vimos aí nos estudos que tá muito claro que esta pandemia é um recurso divino para auxiliar o nosso planeta e a todos nós a conseguirmos fazer a nossa transformação e, consequentemente, a transformação planetária. O planeta Terra está saindo de um planeta de provas e expiações, passando a um planeta de regeneração. E essa pandemia, ela vem trazendo, ela vem balizando essas energias, ela vem nos possibilitando essa transformação. Bom, aqui na Terra, ainda no estágio que estamos, como somos espíritos imperfeitos e endividados, né? A maioria das relações de família, em grande parte, são relações de resgate. Estamos aqui, então, com o objetivo de reencontrarmos com seres mais ou menos afinizados a nós, mas Deus nos colocou junto, reencarnados junto com essas pessoas na nossa família, nas nossas famílias, para que nós pudéssemos, nesse contato íntimo e frequente uns com os outros, para que essa dinâmica das relações, ele nos criou para que essa dinâmica das relações nos auxilie no nosso processo de crescimento. Porque nós sabemos que Deus ajuda os homens pelos próprios homens, das mais variadas formas. Então, a família, ela é uma oportunidade, é um grande laboratório, porque nós precisamos lembrar que, enquanto espíritos reencarnados, estamos aqui como se a Terra fosse uma grande escola, um grande hospital, que nós estamos aqui para curar as mazelas da nossa alma. Nós estamos aqui com esse objetivo. E a família, então, seria um grande laboratório. O laboratório mais preciso para burilar as nossas imperfeições. Porque, às vezes, é muito fácil a gente ser legal, a gente ser gente boa, a gente ter tolerância, paciência com os de fora. Mas quem é o próximo mais próximo? É quem está junto com a gente dentro de casa. E o que Jesus veio nos ensinar? Qual é a máxima de Jesus? Amar a Deus
sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, o nosso próximo, mais próximo, é quem está conosco no dia a dia na nossa família. Então, adianta pouco eu ser uma pessoa que trato bem os de fora se eu chego em casa e distrato. Que eu dou atenção aos de fora e chego em casa e descuido. Porque é em casa onde às vezes somos muito desafiados, porque estamos em contato com afetos e desafetos de outrora. É em casa o lugar onde mais cuidado e zelo precisamos ter. Porque é o lugar onde se encontram os nossos maiores desafios existenciais. Então, família é um celeiro de bênçãos, mas, ao mesmo tempo, é um celeiro desafiador. Principalmente porque a família desafia a gente no nosso egoísmo e no nosso orgulho. Mas, principalmente no nosso egoísmo. Porque para viver em família, nós temos que, de alguma maneira, ir calibrando o egoísmo que ainda demora e mora em nós. E isso é muito difícil. Por quê? Porque o que é o egoísmo? O egoísmo é o excesso de ego, é o excesso de eu. É o excesso. Nós precisamos, né, como Jesus nos ensinou, amar aos outros como a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos. Mas o egoísmo é quando eu amo a mim, eu em primeiro lugar, ou seja, uma hipertrofia do ego. E na família, o nosso grande desafio é burilar essa veia egoísta que mora em nós. Porque nós somos chamados o tempo inteiro a prestar atenção nas necessidades, nos desejos, né, do nosso grupo mais íntimo. Às vezes a gente fecha os olhos, às vezes a gente finge que não vê, às vezes a gente quer sair correndo, mas não tem jeito. Né? Nós temos esse compromisso. Mas é muito importante lembrar que, ao mesmo tempo que a família é um grande desafio, a família também é um presente. Porque Deus, olha, Deus não nos permitiria, como Ele é bondade, Ele é amor supremo e Ele é justiça, Deus não nos permitiria essa reunião familiar, convivermos com os nossos afetos e desafetos do outrora, sem nos fortalecer para darmos conta desse burilamento necessário. Porque o que é o burilamento? Esse buril, ele quer o que da gente? Que a gente aprenda a amar. Porque quando eu trabalho o meu egoísmo, na medida que o egoísmo vai minando dentro da gente, a gente vai fazendo o fortalecimento do amor, aprendendo a amar, que é o nosso grande desafio. Então, quanto maior o desafio que existe dentro do núcleo familiar, esse desafio está dizendo que é ali onde eu preciso ter mais zelo, onde eu preciso ter mais amor, onde eu preciso ter mais paciência, onde eu preciso prestar mais atenção. E, bom, então agora, falando um pouquinho da família, de um jeito mais específico, a família, então, é esse núcleo. Tá bom, já entendi que não existe acaso, né? Não existe acaso, nos reunimos com o propósito de nos melhorarmos, especialmente de dominar ou trabalhar o egoísmo que mora em nós. Até aí tudo bem, mas como fazer isso? Agora eu vou convidar vocês para a gente colocar um holofote mais de perto, assim, dentro da nossa casa. Como que a gente faz para a gente aprender a utilizar essa oportunidade da convivência familiar realmente para conseguirmos aprender a amar? Conseguirmos realmente aproveitar esse grande laboratório para sairmos dessa existência melhor do que entramos. Como que a gente faz isso na prática?
Ah, vamos lá comigo. Primeira coisa importantíssima, né? Porque nós sabemos que é desafiador, é difícil, tem hora que a gente perde a cabeça, que a gente acha que não vai conseguir, que não vai dar conta, que perde a paciência. Realmente tem dias mais difíceis, dias menos difíceis, né? Mas como que a gente faz, então? Será que tem algum jeito, algumas dicas para a gente funcionar melhor em família e otimizar essa nossa oportunidade existencial? É sobre isso que eu vou falar agora. Eu listei alguns itens que eu entendo que podem ser bastante relevantes. O primeiro item importantíssimo é a aceitação. Primeira coisa importante, aceitar a família na qual eu vivo, a família que eu tenho, a família na qual eu pertenço. Primeiro ponto. Porque qual que é o problema? Muitas vezes a gente se indigna, mas eu não mereço essa família, mas não deve ser, mas esse marido, mas essa esposa, né? Ah, não, tem alguma coisa errada, né? Deus errou de endereço, nasci na família errada. Não, não tem nada errado, tá tudo certo. Então, o primeiro ponto é entender que a justiça divina não falha, não falha. Ninguém está na família errada, ninguém tem o marido errado, nem a esposa errada, nem o filho que não devia, nem a mãe, nem o pai. Não existe isso. Está tudo certo. Esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha, essa mãe, essa pai, essa irmã, enfim, todas essas pessoas que fazem parte desse nosso núcleo familiar, eles estão na medida exata da nossa necessidade existencial. Então, o primeiro ponto importante é parar de brigar com essa realidade. É parar de reclamar da família que tem. É aceitar que essa família está na medida que eu preciso. Não só a família, né, gente? A gente sabe que Deus não erra nada, em nada, nunca, né? Então, não só a família está na medida que a gente precisa, os desafios que essa família nos traz estão na medida da nossa necessidade e das nossas possibilidades de ação. Porque Deus nos permite o desafio, mas vamos lembrar que Ele é amor e misericórdia, Ele nos nutre. Se não estamos nos sentindo nutridos o suficiente para dar conta dos desafios do momento, os desafios familiares, é porque estamos nos distanciando de Deus. Daqui a pouco a gente volta a falar nisso. Mas então é importantíssimo aceitar, parar de brigar com a vida, com Deus. Porque a falta de aceitação tem a ver não só com egoísmo, mas tem a ver com orgulho. Quando eu digo assim, não, eu estou na família errada, Deus errou de endereço, não pode essa esposa, não é possível esse problema de novo, está complicado demais. Quando eu digo isso, eu não merecia essa família. O que está falando alto em mim, por trás da falta de aceitação, é o orgulho. O orgulho é que acha que me faz achar que eu sei mais que Deus sobre as minhas próprias necessidades. Que faz achar que tem alguma coisa errada nesse negócio. Então, é importantíssimo cada um de nós parar e pensar, como é que eu estou lidando com essa família na qual eu convivo, que eu nasci, enfim, que eu estou... Como é que eu estou lidando? Eu realmente aceito? Ou às vezes eu fico olhando para a família do lado e fico pensando, eu acho que eu queria que meu filho fosse igual ao filho do vizinho. Bom seria se a minha esposa fosse que nem a esposa do meu amigo, ou que o meu marido, ele podia ser assim ou assado, ou a minha mãe, né? Nessa mãe não podia me tratar assim. Ou seja, toda vez que eu questiono, duvidando da justiça divina, o que fala alto em mim é o orgulho, é a arrogância de me colocar acima de Deus.
né? Então, e aí quando a gente faz isso, começa a dar tudo errado. Primeiro que essa não aceitação, ela desencadeia um monte de problemas para a gente. Ela não ajuda, ela só faz ficar ruim. Por exemplo, gente, tem estudos mostrando que por trás de uma pessoa que tem depressão, existe um revoltado. Simples assim. Então, a não aceitação e o que está por trás é a revolta, e o que está por trás da revolta é o orgulho, é a arrogância, né? Esse processo todo pode nos levar a quadros depressivos, a obsessões graves, e vai nos levar também a remar contra a nossa própria vida. Porque quando eu não aceito a vida que eu tenho, quando eu não aceito a minha família, é como se eu estivesse num rio caudaloso, né? Nadando, e naquele rio que nos convida a nos entregar uma gostosa correnteza e curtir a água. Quando eu não aceito, eu começo a remar contra a corredeira, remar contra a correnteza. E o que acontece quando a gente rema contra a correnteza? A gente não vai sair do lugar e a gente corre o risco de ser engolido pelo rio, porque nós vamos nos cansar de bater braços e pernas contra o fluxo da água. Então, quando eu não aceito, eu remo contra o fluxo da vida. Eu remo contra a minha própria existência. E aceitar não é se colocar numa posição passiva diante da vida. Ah, é assim mesmo, não tenho nada a fazer. Isso não é aceitação, não. A aceitação que eu estou falando aqui é a aceitação ativa. É quando eu paro de brigar com as condições que eu vivo, com a família que eu tenho, já que o nosso foco é a família, mas isso vale para tudo. Quando eu paro de brigar com o meu corpo, com as minhas condições de saúde, com o meu trabalho, quando eu aceito, é assim. Mas a aceitação ativa, eu aceito, eu não brigo com a minha realidade, mas eu olho para ela e pergunto para mim, o que eu posso fazer para superar esse desafio? O que eu posso fazer para melhorar essa condição posta? Então, se eu tenho um desafio em família, por exemplo, eu tenho uma filha que me dá muita preocupação, muito trabalho, eu posso cruzar os braços e falar, não tem nada a fazer, ou eu posso parar e falar assim, o que é que esse problema com a minha filha está me desafiando? O que está pedindo de mim? Isso vale para tudo. Então, quando eu tenho uma doença, quando eu tenho um problema qualquer, a vida ela vai nos dando, toda vez que a gente se revolta contra a vida, a gente perde a possibilidade dessa aceitação ativa, que é aceitar para trabalhar a meu favor. Então, a aceitação é condição número 1 para os nossos desafios familiares. Bom, dentro da aceitação existe a falta de aceitação, então seria um dos grandes problemas da relação dos conflitos em família. Além da aceitação, existe um outro problema que caminha juntinho, assim, bem pertinho, que é a idealização. Caminha coladinho com a falta de aceitação. O que é a idealização? Em família, por exemplo, é quando eu fico, como eu já falei, eu fico esperando que a minha família seja uma família ideal, como antigamente tinha umas propagandas de margarina, né, que soava como uma família perfeita, todo mundo lindo, todo mundo bem-humorado, tudo perfeito, tudo funcionando lindamente. Essa família não existe. Essa família não existe. E se eu olho para o lado e comparo a minha família com a família do vizinho, acho que a dele tá assim, né? Quando eu falo, eu queria que a minha família fosse que nem a família do meu vizinho. Muito provavelmente o vizinho está dizendo assim, e eu queria que a minha família fosse que nem a família do outro vizinho. Por quê? Porque não existe família perfeita, não existe filho perfeito, não existe mãe perfeita, pai perfeito, esposo perfeito, marido perfeito, esposa, não existe.
né? Então, a desidealização, desistir de esperar a perfeição na nossa família, dos integrantes da nossa família, é uma atitude de alforria para nós mesmos. Por quê? Quando eu começo a olhar para os meus familiares como espíritos reencarnados, humanamente imperfeitos, eu também me autorizo a assumir minha condição de espírito imperfeito. Porque o problema da idealização, ela é complicado quando eu faço isso com os outros e quando eu faço isso comigo mesmo. Que comigo mesmo existe um nome que é o tal do perfeccionismo. Que é essa tentativa de ser perfeita. Então, eu tenho que ser uma mãe perfeita, uma profissional perfeita, uma irmã perfeita, uma filha perfeita. Toda vez que a gente fica perseguindo essa perfeição, que por trás de um perfeccionista, na verdade, existe um inseguro, mas esse movimento de tentar ser melhor do que eu fui ontem, tentar me superar a cada dia, é muito diferente de exigir de mim e dos outros a perfeição. Porque quando eu exijo a exigência da autoperfeição ou a exigência da perfeição dos outros, ela vai contra a nossa condição atual de espíritos imperfeitos. E ela também nos priva da oportunidade de crescer, de aprender e crescer com os nossos erros. Se eu me coloco na posição de espírito imperfeito, se eu me coloco nessa posição humana, tá? Eu vou entender. É óbvio que eu vou tentar acertar, que eu vou fazer o meu melhor a cada dia, que eu vou tentar me superar. É óbvio que nós precisamos fazer esse exercício. Mas quando eu me esforçar e eu não conseguir, e às vezes eu falhar, e às vezes aconteceu, eu perder a paciência, não foi muito legal nisso, eu não vou entrar em desespero. Por quê? Porque nós sabemos que a evolução não dá saltos. Nós estamos muito longe de sermos perfeitos. A evolução não dá saltos e muitas vezes a gente pensa assim, nossa, nesse questão aqui parece que eu estou melhor. Aí muitas vezes nós nos pegamos, perdendo a paciência, por exemplo, na família, nós nos pegamos tomando atitudes que a gente fala, não foi legal isso que eu fiz. Reconhecer o erro é fundamental, isso é um exercício, inclusive, de humildade, e aprender com o erro. Então, se eu me coloco na posição de perfeito, eu me privo da possibilidade de falar, pisei na bola, preciso consertar isso aqui, e da próxima vez tentar não repetir esse movimento que não foi legal. Então, esse é um exercício muito importante, desidealização de mim mesmo, e desidealização do outro. Sem contar que é muito difícil viver com uma pessoa que fica cobrando perfeição da gente o tempo inteiro. Então, se a gente estava fazendo isso com os outros, as relações vão ficando insustentáveis. Tanto as relações da gente com a gente mesmo, porque o perfeccionismo judia muito a gente, e a nossa relação com os outros, porque a gente vai ficando uma pessoa insuportável, muito difícil de conviver. E nós temos que fazer da nossa parte, por quê? Porque a convivência é o remédio para a nossa alma. Então, nós temos que exercitar o engolir seco, contar até 10, aprender mais um pouco, levantar, quando cair, levantar, quando errar, assumir o erro, reconhecer e tentar não errar de novo. Todo esse exercício, esse é o exercício para a nossa vida em geral, e especialmente para a família, que é o nosso principal laboratório nessa existência. Por isso é que, quando eu pensei SOS Família, nós não podemos esquecer, as pessoas que dizem, não, família é uma bobagem, a família está ultrapassada, a gente não precisa de família. Isso é um grande equívoco, Felizmente, nós somos seres que vivemos em família, e nós precisamos fazer todo o exercício para aproveitarmos essa oportunidade preciosa, de labor, de autoaperfeiçoamento neste nosso laboratório terreno. Bom, além de aceitação,
Desidealização, eu já falei de um ponto aí importante, mas vou falar de novo, que caminha tudo juntinho. Não aceitação, idealização, tanto a própria quanto a dos outros. Comparação, já falei, mas vou frisar de novo. Outra bobagem que não ajuda em nada. Tá? Então, por exemplo, comparar a nossa família com a família do outro. Ai, mas não, como eu já falei, besteira. Porque normalmente a gente tende a comparar com quem está melhor que a gente e a gente começa a se sentir muito impotente, incapaz. Então, nem com quem está melhor, nem com quem está pior. A comparação não é um exercício que nos ajuda, mas nos ajuda sim, nos comparar conosco mesmo. Olhar hoje e dizer assim, hoje eu estou um cadinho melhor do que eu estava ontem. Hoje eu fiz um pouquinho melhor do que eu fiz ontem. Então, esta comparação da gente com a gente mesmo é a única comparação que nos ajuda. As outras comparações, elas são muito complicadas. E aqui eu vou fazer um friso importante no problema que muitas famílias encontram de ficar comparando os integrantes da família. Por exemplo, quando os pais ficam comparando os filhos. Esse filho é melhor nisso, é pior naquilo, é mais bonito nisso, é mais bonito naquilo, não sei o que lá. Não, cada filho é um, cada integrante da família é único. Então não tem sentido nenhum ficar comparando ninguém com ninguém. Porque a nossa beleza está exatamente, olha que a grandeza do Pai tem a ver com, nesse mundo gigante, nesses vários mundos, ninguém é igual a ninguém. Olha que coisa rica, que coisa linda. Então, tomarmos cuidado com as comparações que elas não ajudam. Outra coisa importante que detona as relações familiares, excesso de crítica. Criticar demais o tempo todo, Então, assim, sabe essas pessoas que ficam pegando no pé, que com excesso, o tempo inteiro só olha para o que não foi feito, só olha para o que não aconteceu, fica pondo lente de aumento no que não aconteceu. Por exemplo, um dos desafios familiares muito comum a muitas famílias é o desafio dos trabalhos domésticos, em que todos os membros da família deveriam colaborar para que a casa onde vive fique organizada. Nem todo mundo tem a oportunidade de contar com o auxílio de um funcionário que possa vir auxiliar nesses trabalhos do lar. E muitas vezes a gente vê assim uma intolerância, às vezes, porque um copo ficou fora do lugar. É óbvio que a gente tem que tentar organização, mas essa crítica exagerada, por exemplo, do que não foi feito nas tarefas domésticas. Eu vou lembrar de uma coisa, esse serviço doméstico, a organização do lar, ele é um serviço extremamente precioso, só que ele tem dois grandes problemas, que podem gerar muitos conflitos na relação familiar, por isso que eu estou trazendo isso aqui. Um dos problemas do trabalho doméstico é que ele é visto quando ele não é feito. Olha que coisa cruel, Quando a gente deixa de lavar a louça e alguém chega na nossa casa, é possível que às vezes a pessoa repare, Nossa, que pia cheia de louça, Mas quando lavou a louça, tá tudo certinho, é raro alguém dizer assim, que coisa linda a sua pia, não tem nada na pia, tudo lavadinho, Raramente as pessoas dizem, nossa, sua casa tá tão limpinha, tá tão cheirosa, Mas quando a casa não foi limpada a contento, é comum a crítica, Porque uma das características do serviço doméstico é que ele infelizmente, ele é visto e ele é reconhecido quando ele não é feito. Sabendo disso, é importantíssimo a gente começar a prestar atenção e, ao invés de criticar o serviço que não foi feito, de lembrar, de agradecer aqueles que vivem com a gente pelo copo que a pessoa lavou, por ter arrumado a cama, por ter feito a sua parte nesse trabalho que muitas vezes é invisível. Porque tem uma outra característica importante que judia, do serviço doméstico, que é a repetição. Ele nunca acaba, Os antigos diziam que ele é que nem uma roda d'água, Não para. Quer dizer, você acaba de limpar, lavar tudo, você olha, você acabou de lavar todas as roupas,
num dia de manhã, lavou todas as roupas da casa. No fim da tarde daquele mesmo dia, o cesto de roupa suja já começa a sujar, né? Então, o trabalho doméstico, ele também tem essa característica da repetição. E ainda falando do trabalho doméstico, para ilustrar, que é um dos pontos grandes de desafios na família, o Chico Xavier, eu li, nos livros dele, eu não vou lembrar da frase exata, mas ele dizia que a gente deveria lavar a louça rezando e agradecendo aqueles pratos sujos, aquela panela suja, porque isso é sinal de que ali teve comida, né? E eu acho que aí tem um outro exercício importante, né? Ao diminuir as críticas, nós também precisamos valorizar o que foi feito, aprender a exercitar a gratidão. Essa fala do Chico, ela vem nos falar assim: se tem uma casa bagunçada para eu arrumar, é sinal de que eu tenho uma casa para viver. Né? Se eu tenho panela suja, é sinal que teve comida dentro da panela. Então, uma das coisas que favorece muito, muito, muito as relações em família, a gente, ao invés de a gente calibrar, reduzir críticas e aumentar os elogios, reduzir as críticas e condenações e aumentar a gratidão, exercitar a gratidão. Né? Porque se a gente tem casa suja, é porque a gente tem casa. Se a gente tem problema com o filho, é porque a gente tem a graça de ter um filho. Se a gente tem um problema conjugal, é porque a gente teve a oportunidade de um casamento, de um relacionamento. Né? Então, se a gente tem um problema com pai e mãe, é porque eles nos deram a oportunidade dessa encarnação. Ou seja, muito importante a gente também, para melhorar nossas relações familiares, ampliar o exercício da gratidão, ampliar o exercício da generosidade, pegar mais leve com as críticas e aumentar os elogios, aumentar a cordialidade dentro de casa. Né? Muito importante também dentro disso, só ressaltando, o exercício da cooperação. Né? Por que não? Porque às vezes a gente fica, não, eu lavei o meu prato, cada um que se vire, não vou, mas se eu estou lavando o meu, tem mais um ali, qual o problema de eu pegar aquilo ali e colaborar? Né? Se eu estou vendo um familiar meu que tem uma determinada tarefa para fazer, mas que eu posso dar uma mão, por que não? Então, a colaboração e a cooperação são também exercícios muito importantes para favorecer a nossa vida em família. Outra coisa muito, muito, muito importante dentro disso, né? Ampliar o exercício de tolerância e de paciência, que são difíceis. Mas quando a gente fala de exercitar exercitar a aceitação, nós também estamos falando com a aceitação fica muito mais fácil a gente exercitar a paciência e a tolerância. E se a gente lembrar, não nos esquecer nunca, que nós somos espíritos imperfeitos, reencarnados nessa vida, mas que temos uma história antiga, nós vamos entender que todos os problemas que nos ocorrem têm começo, meio e fim. Né? Porque muitas vezes, assim, um dos ranços do materialismo é a gente achar que tudo termina nessa vida, e o Espiritismo ele vem nos dizer que não. Tanto que uma frase linda, né, que o Chico também trouxe para a gente várias vezes, duas frases que eu acho interessantíssimas. Uma é de que tudo passa. Isso também passa. Então, quando estivermos num momento em família muito feliz, nós vamos lembrar que aquilo ali vai passar, mas todo o registro daquela vivência vai ficar em nós. Quando nós estivermos também num momento muito difícil, um problema muito grande, nós também precisamos lembrar que aquilo vai passar. Né? Bom, nosso tempo está terminando, mas ainda vamos lá, preciso de mais um pouquinho de paciência de vocês. Ainda falando em família, mais um detalhe que faz toda a diferença na família é o diálogo.
Olha, na pergunta 766 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: a vida social é natural? E ele responde: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Olha que interessante. Essa pergunta, ela vem nos lembrar da importância do diálogo. E se tem uma coisa que dificulta muito a vida em família, é a falta de exercitar o diálogo. Eu gosto muito de um texto, não é espírita, é do Rubem Alves, poeta, né, que muitos aqui conhecem. Ele tem uma crônica que ele diz o seguinte: que quando uma pessoa for se casar, que a pessoa deveria se perguntar: eu vou ter assunto com essa pessoa daqui muitos anos? Eu vou continuar tendo assunto? E ele diz assim: se você responder sim, pode casar. Se você responder não, não vou ter assunto, é melhor desistir do projeto. Né? Por quê que eu trouxe essa fala? Porque o diálogo é um exercício. E é uma coisa que está faltando muito em família. Né? Pegando um pouco esse tempo de pandemia, que a gente tem a tecnologia nos ajudando. Agora, por exemplo, eu estou aí falando numa Semana Espírita de Tuiutaba, aqui de Uberlândia, olha que coisa maravilhosa. Então, nós temos a tecnologia que nos auxilia, que vem nos auxiliando na pandemia, mas nós temos também a tecnologia detonando muitos relacionamentos. O excesso de internet, por exemplo. Né? As pessoas ficando na tela o tempo inteiro, as pessoas mais preocupadas com as relações, com as redes sociais, de saber o que o colega postou, o outro, que aliás, as redes sociais, elas nos ajudam muito pouco, porque elas estimulam aquelas coisas que eu falei que não são muito legais. Né? As redes sociais, elas têm trazido o excesso de conexão com as redes sociais, elas têm trazido muitos problemas psicológicos atualmente, principalmente para os jovens, porque eles começam a achar, por exemplo, que aquelas imagens lá do Instagram, do Facebook, que as pessoas postam uma vida perfeita, então elas são pessoas com vida perfeita, e os que muitas vezes não prestam atenção nisso, começam a se comparar, né? Bom, e aí isso é muito grave. Mas o excesso de internet, a internet em excesso, ela tem roubado das famílias o espaço do diálogo. Então, muitas vezes as pessoas trabalham, estudam, fazem as suas coisas durante o dia, no fim de tarde e noite, quando chegam em casa para fazer as refeições e para ter um tempo em família, aí está cada um no seu celular, no seu computador, na televisão, no videogame, nas coisas da tecnologia, e às vezes esquecem de parar e perguntar: como é que foi seu dia? Como é que você está? E nós sabemos o quanto temos que tomar cuidado com isso. Porque uma outra coisa que vem junto com a falta de diálogo, o diálogo é o remédio, a falta de diálogo é a doença da família. E uma outra coisa que vem gravíssima, que tem acontecido muito na pandemia, as pessoas foram para dentro de casa, mas muitas vezes estão indiferentes umas das outras. Não é só a falta de diálogo, né? É a falta de perceber o outro. Quantas vezes as pessoas passam dias umas com as outras, não só sem trocar uma palavra, mas sem trocar um olhar, sem prestar atenção no que está acontecendo. Então, a vida em família requer essa atenção. E a indiferença é algo que destrói as relações. O olhar positivamente é muito importante para as relações. A crítica, as brigas, elas são difíceis, mas a indiferença é o que há de pior. Porque quando eu brigo com meu filho, por exemplo, quando eu
eu entro num embate, eu pelo menos estou enxergando o outro. Né? A indiferença é quando eu vou me isolando na minha casa, eu não presto atenção, porque, não, estou cansada, trabalhei muito hoje, não quero nem saber, né? E a gente sabe que às vezes é importante prestar atenção, que às vezes o filho está cabrunhado num canto, a filha está assim no outro, a esposa ou o marido. Então, essa falta de conexão, essa falta de atenção que a indiferença gera, é um gravíssimo problema para as relações familiares. Então, meu convite é para que vocês façam uma reflexão, né? Eu tenho certeza que aqui ninguém passa por nada disso, né? Mas eu sei que, às vezes, você conhece alguém que está precisando de um toque. Né? E quando a gente fala em diferença, a gente fala, às vezes, assim, sabe, do cuidado. Por exemplo, ao dialogar, olha nos olhos. Tem gente que conversa com o outro olhando para o celular, isso é uma falta de respeito tremendo com a relação com o outro. Tem gente que não presta atenção, então olho no olho, o parar para escutar. Né? Muitas vezes, às vezes a gente chega em casa, está cansado, está com sono, mas o filho quer te contar uma coisa, seu esposo, sua esposa quer te contar uma coisa, para e dê atenção, saia do celular, deixa de fazer outras coisas, olhe para a pessoa e diga, estou aqui para te ouvir. Mesmo que aquilo que a pessoa quer te dizer, pode para você não ser tão importante, mas naquela hora, mais importante do que o que ela está te dizendo, é aquele momento de conexão que ela está te pedindo. Né? Porque quando eu presto atenção no outro, eu me entrego, eu dou importância para o outro. Né? O oposto da indiferença é o da importância. E o que é importante? Quando alguém é importante, a palavra importante vem de importar. É quando eu trago o outro para dentro de mim. Então, quando eu paro para dialogar, quando eu olho, quando eu presto atenção, eu estou dizendo para o outro, eu me importo com você. Você faz diferença para mim, para minha vida. E isso está faltando muito nas famílias, especialmente na pandemia, porque nós sabemos que a pandemia nos colocou dentro de casa, mas nós sabemos que a pandemia, em função desse não preparo para conseguir essa convivência intensiva, muitas famílias, muitas separações aconteceram, muitas agressões, muitos problemas. Por quê? Porque para eu conseguir prestar atenção no outro e sair da indiferença, eu preciso burilar o meu egoísmo. Porque por trás da indiferença e da desatenção mora um egoísta. Mora alguém que só olha para o próprio umbigo. Eu estou cansada, então eu não vou prestar atenção no que minha esposa quer me dizer. O dia foi tão difícil, então eu não vou, às vezes, passar uma madrugada escutando uma conversa de um filho. Né? Porque às vezes é isso. A vida em família, ela não é igual à vida no trabalho, né? Ela não tem hora de começar a acabar. Às vezes, os momentos mais importantes, eles acontecem enquanto você está arrumando, fazendo uma faxina junto com o outro. Às vezes, é no momento casual, cozinhando, fazendo alguma coisa. Então, esse tempo em família, ele precisa... Então, vai aí um alerta. Cuidado com os movimentos de ignorar o outro e de tratar o outro com indiferença. E se eu pudesse, eu iria sugerir, reduza o celular na sua família, né? Defina alguns tempos e priorize o diálogo, o contato com a sua família, para depois você olhar para as redes sociais e saber o que está acontecendo na família dos outros. Porque o nosso tempo aqui é curto, né? E às vezes a gente acha que vai ter tempo amanhã. De repente, assim, nosso filho nasceu, a gente pisca, ele já está adolescente, a gente dá outra piscada e ele já foi cuidar da vida dele, catou a mochilinha e foi para a vida, né? Essa existência é muito breve, para a gente perder tempo com o que não é o mais importante. Então, vale aí um cuidado nesse sentido. Bom, para a gente encerrar, muito importante no diálogo, queria dar 2 dicas. Quando a gente tiver que falar alguma coisa com alguém da nossa família, isso vale no geral. A gente quiser falar de alguma coisa que nos incomodou,
Tem duas regrinhas que eu queria deixar aqui nesse estudo para vocês. Uma é que é a regrinha do PNP. Quando eu tiver que dizer de alguma coisa que eu não gostei, que alguém fez, eu começo sempre com um elogio, que é dizer algo positivo. Então, por exemplo, eu vou dizer para o meu marido, para minha esposa, né? Olha, você é uma pessoa muito bacana nisso, eu gosto disso em você, ou seja, vem um elogio, mas isso assim, assim que você fez, eu não gostei. Então, a gente começa com o positivo, fala do negativo, daquilo que, sem uma crítica, mas dizendo, não dizendo do outro, mas dizendo que aquilo que o outro fez não caiu legal aqui, que eu queria que o outro reconsiderasse. Começa com positivo, fala do negativo e termina sempre com positivo. O que é terminar com positivo? Ah, fulano, eu te disse isso porque eu sei que você tem condição de rever isso que eu te disse que está me incomodando, porque você é um cara legal, uma garota legal, né? Então, a gente lembrar da regrinha do PNP. Tem uma outra regrinha importante, que toda vez que a gente for dar um feedback para alguém ou falar de alguma coisa que nos incomoda com alguém, a gente nunca fala da pessoa, mas a gente fala da atitude que a gente não gostou. Então, por exemplo, se o seu filho deixou o quarto desorganizado, eu preciso tomar cuidado para não chegar lá e dizer, porque você é um bagunceiro, você é um desorganizado, né? Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma crítica à pessoa, então é como se eu estivesse colocando um rótulo nela. É muito diferente eu dizer assim, fulano, esse quarto bagunçado não está legal, eu preciso que você arrume. Não quero que isso siga desse jeito. Não gostei desse quarto bagunçado assim. Então, eu estou fazendo uma crítica construtiva, eu estou apontando algo que precisa ser melhorado, não para a pessoa, não dela, eu não falo dela, eu falo da atitude dela. Com essas duas regrinhas, elas podem favorecer muito os ajustes que a gente precisa fazer no que nos incomoda. E lembrando que da mesma forma que eu tenho familiares que são difíceis para mim, eu também sou, com certeza, um familiar difícil para quem convive comigo. Então, nós não podemos esquecer disso. Ok? Bom, eu tinha muita coisa mais para falar, mas nosso tempo tá estourado já. Eu não posso, para encerrar, esquecer de dizer que o nosso desafio em família, então, é aprender a amar. E aprender a amar tem a ver também com aprender a perdoar, né? Vale a pena não esquecer disso. Então, cuidado com o exagero de rigor com o outro. E para nos auxiliar, além dessas dicas, não podemos esquecer que família pede oração e vigilância. Família que ora unida permanece unida. É fundamental que ensinemos aos nossos filhos a oração, a conexão com Deus. E muito, muito e muito importante seguirmos fazendo o culto no lar. Se já o fazemos, que continuemos a dar atenção para esse momento redentor nas nossas vidas. Se não fazemos o nosso culto ainda, que possamos começar. Se os nossos familiares não se engajaram, comecemos sozinhos, né? Marca um dia, um horário, busque as orientações, está fácil, na internet tem, na Casa Espírita, e comece a fazer o culto no lar. O culto no lar é um remédio para melhorar a psicosfera, não só de cada um dos integrantes da nossa família, mas inclusive dos familiares, dos vizinhos, né? É um bálsamo. É um recurso de extrema importância. Então, oração, vigilância dentro disso, culto no lar, e muito importante para a gente dar conta dos desafios de família, a gente seguir estudando. Hoje foi um pequeno estudo que a gente fez aqui, mas tem muitas obras espíritas, e tem obras não espíritas muito interessantes também, dentro da psicologia, que podem nos auxiliar na nossa relação familiar. Tem muitos livros. O tema dessa palestra hoje foi SOS Família. Esse livro, por exemplo, do Divaldo, com Joana de Ângeles e outros autores, é belíssimo. Então,
além de oração e vigilância, o estudo e o trabalho são muito importantes. Lembrando que trabalhar é servir, né? Então, é nessa nossa relação familiar fundamental seguirmos trabalhando em família, nosso trabalho corriqueiro e o trabalho no bem. Nós sabemos que não só para a nossa relação em família, mas esses ingredientes, a oração, a vigilância, o estudo e o trabalho, são as asas que a gente precisa para conseguir o que a gente veio buscar aqui, que é a nossa reforma íntima, a nossa melhoria enquanto espíritos eternos, né? Então, gente, a felicidade na família, ela depende muito do nosso esforço e ela depende muito, muito, muito da nossa ousadia em aprender a amar. Então, o meu convite é para que saiamos daqui olhando para tudo isso, olhando para os problemas familiares como oportunidades, olhando para as dificuldades como uma chance de exercitar, de expandir a nossa competência amorosa. Eu agradeço muito a todos pela atenção e me perdoem por ter passado um pouquinho, eu acho que do tempo, mas eu precisava dizer tudo isso para vocês. Muito obrigada, um abraço carinhoso a todos, que vocês tenham uma linda noite e que se permitem ousar amar, especialmente em família. Grande abraço, tchau, tchau. Muito obrigado, Ana. Foi sábias palavras, né, que veio trazer várias informações. Nosso público aqui no chat está muito satisfeito, né? Nós tivemos um bom público participando hoje. E muitas pessoas estão aqui agradecendo, falando de várias partes do país aqui, né? Muita gratidão a todos eles, né, por estar conosco. E eu gostaria de agradecer também os nossos parceiros de transmissão, que é o canal Sintonia Maior. Deixa eu subir aqui, deixa eu olhar a colinha aqui, deixa eu rodar aqui. Centro Espírita Porto da Paz, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade, Coromandel Espírita, Rede Amigo Espírita, né? Então, todos esses aqui são parceiros nossos, potencializam essa transmissão, e deixar aqui o recadinho aqui, que nós falamos no início, aqui do nosso abraço aqui com as mocidades, né, os nossos jovens, para participarem aqui da nossa gincana das mocidades Espírito Tutaba. Então, vocês poderão ter informações aqui no Instagram, aqui, que é o instagram.com, mocidadesAMTBA. Então, lá vocês vão ter todas as informações e também o processo de inscrições, que vai ser, tipo, separado a galera, né, para participar da gincana. Então, nosso muito obrigado a todos vocês. Deixa eu olhar aqui mais algumas pessoas aqui, finalizando o chat aqui. Nosso amigo Jasmar, a Cristiane, a Érica. Muito obrigado, meninos, pessoal, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de te incomodar mais um pouquinho, Érica. E antes, assim, pedir desculpa aqui, porque a pessoa que ia fazer a moderação aqui hoje, que é o Ciene, ela teve um pequeno problema com a internet, né? Então, nós não conseguimos subir ela aqui. Então, sei, desculpa, aí nós tivemos que participar aqui, eu não estava nem preparado, e a gente gosta de ficar aqui só nos botõezinhos mesmo, nós não gostamos de ficar aqui na frente da câmera. Então, quando precisa, a gente tem que estar na frente aí. Então, nós só queremos agradecer a todos vocês e passar a palavra mais uma vez para que a Ana faça os seus agradecimentos finais, como ela já fez, que ela continue e que faça a prece de encerramento. Por gentileza. Ok. Bom, então, depois desse encontro, e lembrando que nós crescemos nos encontros, só temos a agradecer a Deus pela oportunidade desse estudo, agradecer aos espíritos amigos que nos acompanharam nesse nosso momento, e também aos encarnados que aqui vieram, meu muito obrigada. Pedimos a Deus que ampare, proteja e permita que as bênçãos desse momento possam seguir ecoando nos corações de todos nós, para que possamos
de alguma maneira, utilizar um pouquinho desse nosso estudo em favor da melhoria das nossas relações familiares, que possamos ousar amar. Pedimos a Deus que nos fortaleça, que nos abençoe, que nos dê sabedoria para seguirmos cuidando desse tesouro que são as nossas relações familiares. Obrigada, Pai, muito obrigada. Com essa prece, damos por encerrado esse nosso estudo. Muito obrigada, assim seja. Que assim seja, muito obrigado. E só lembrar aqui, os amigos aqui, também, amanhã nós estaremos encerrando, né, a nossa 50ª, a língua enrola, hein? Sexta Semana Espírita, Maria José Fratari, com o tema Os Desafios da Família perante a Pandemia, né? Então, essa semana é sempre dedicada no ano para a gente falar das famílias, né? Então, esse ano nós trouxemos a pandemia para falar sobre ela, e nós teremos aqui amanhã, para encerrar, né, a nossa amiga, que é coordenadora da área de família da região Triângulo e Alto Paranaíba, a nossa amiga Valéria Torres, né, que vai estar falando aqui do tema Os Desafios da Convivência em Família. Então, a pessoa da área, né, específica, coordenadora do Triângulo, vai estar presente conosco aqui. Então, convidamos a todos que estejam junto conosco. Então, muito obrigado mais uma vez a todos, obrigado, Jesus, amigos espíritos aqui que fizeram presente, que iluminaram todos esses lares de pessoas que estão conectadas com todos nós, né? Que Jesus abençoe, uma boa noite e fiquem todos com Deus. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.